Olá, cidadãos da Galileia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você maratona, aquele podcast que você quer que tenha episódio novo toda semana. E tem! Toda terça-feira, 12h30, sobe um episódio novo. Em breve no YouTube, já está. Quando você assistir esse vídeo no YouTube é porque ele já começou, o canal já estreou, mas a gente já está gravando nesse exato momento para quando chegar a estreia do canal. Se você chegou aqui através do link de um amigo, se um amigo seu te mandou e falou, cara, escuta o Branding Tudo Podcast porque ele é demais, seja bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira, tenho mais de 13 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. Grupo Tecnos, Ambev, Whirlpool, LiveUp, Cora e tantas outras. E aqui eu ensino um pouco do que eu aprendi ao longo desses 13 anos de carreira, assim como os meus convidados também ensinam seus aprendizados. Então lá no final do episódio, se você gostar, não esquece de dar 5 estrelinhas, porque isso ajuda a gente a estar melhor ranqueado. Nesse exato momento, a gente está no top 20 de podcasts de negócios da lista do Spotify Brasil. E é por isso que a gente está lá, porque vocês colocam 5 estrelinhas e mandam para pelo menos 3 amigos. Lá no final do episódio eu vou te lembrar de fazer isso, então não se preocupe que você não vai ter como fugir, beleza? Além disso, temos 2 outros avisinhos para começar o podcast. A turma 9 do BDP Imersão já está com a lista de espera aberta. A próxima turma será em março de 2023, também conhecido como daqui a 2 meses. O início das aulas é 20 de março. As matrículas abrem em fevereiro para a gente começar a organizar a turma para começar a aula em março. Quem está cadastrado na lista de e-mail recebe primeiro a comunicação de que as vagas estão abertas. Por que isso? Porque as vagas são limitadas e a gente prioriza as pessoas que se interessaram e colocaram o seu nome na lista de espera. Então, se você quer fazer parte da próxima turma e aprender branding com 8 horas de aula, 3 professores convidados e muito conteúdo bom e rico de gente de mercado, acesse galileonogueira.com/bdp, B de branding, D de dado e P de perto. Coloque seu nome, não vai ter spam, é nome e e-mail e a gente te avisa assim que as matrículas abrirem, beleza? E a segunda coisa é que o canal do YouTube está chegando. Então você que está ouvindo o podcast, hoje você está ouvindo na versão em áudio, mas em breve você terá áudio e vídeo para acompanhar. Se você já quer ir se inscrevendo para não perder as atualizações e saber do canal em primeira mão, youtube.com/Galileu Nogueira. Sim, tem um /. O YouTube agora inventou de que os nomes dos canais tem que ter o arroba primeiro. Na tentativa aí de facilitar um pouco a vida dos criadores de conteúdo, ter o seu arroba e também na hora de marcar comentário, enfim, eles chamam de identificadores. Então, se você já tá sem aguentar de ansiedade, já se inscreve agora, porque você vai receber os vídeos em primeira mão, beleza? Mas bora lá pro episódio de hoje. O episódio de hoje tá muito especial. Esse episódio, ele vem falar de um tema que ele é um pouco editorial, inclusive. Quando eu tava pensando na pauta, a gente tava pensando na pauta, eu e minha equipe, eu falei, cara, eu vou levar um tema editorial porque isso pede. Esse momento atual que tá acontecendo, essa situação que eu vou contar pra vocês, ela pede um editorial. O que é a linha editorial dentro de um podcast? O que é esse tema, né? O editorial é uma forma de conteúdo em que eu trago muito mais a minha visão de mercado, a minha visão de mundo, opiniões, coisas que eu acredito. É mais um episódio reflexivo e não necessariamente eu vou estar aqui dando aula, eu vou trazer referências, citações, autores, fontes. Eu vou estar aqui falando um pouco do que eu acredito, na visão que eu tenho ao longo desses últimos anos de experiência com as marcas, tanto no CLT como empreendedor, como consultor, para falar um pouco do que eu acho. E aí o tema do episódio de hoje é blindagem de marca. Ou seja, Americanas essa semana precisou fazer um movimento de blindagem de marca. Mas por que ela fez isso? Qual é o benefício de fazer isso? Por que as marcas precisam estar blindadas em determinados momentos? E aí eu também vou falar de algumas coisas mais editoriais a partir do momento em que... Por que a gente só se importa com a marca a partir disso? Né? Teve que ter um problema, uma crise para se importar com a marca. Não é o caso da Americanas, tá? A Americanas já vem se preocupando com a marca há bastante tempo. Mas por que algumas empresas e algumas marcas só se preocupam quando acontecem escândalos financeiros, fraudes, acidentes? Então o episódio de hoje... ele é uma reflexão, eu convido você a refletir junto comigo e também a gente ter essa discussão ampliada. Então, se você quiser bater um papo comigo sobre esse episódio, pode entrar lá no Instagram, manda uma DM pra mim, comenta no post com o corte do podcast que a gente vai conversar sobre esse assunto, tá bom? Bom, falando de blindagem de marca, a gente começa com o caso da Americanas. Para quem não acompanhou, acho muito difícil. A Americanas teve que prestar contas aos seus investidores, seus acionistas, e foi descoberto um rombo de 20 bilhões de reais na sua contabilidade. Posteriormente, a Americanas descobriu que esse rombo, na realidade, não é de 20, é de 40 bilhões. Nesse meio do caminho, a marca também tinha fechado um patrocínio do Big Brother Brasil 23, na maior cota que era disponível, por 105 milhões de reais.
O anúncio do rombo ele veio 4 dias antes de começar o programa. Ou seja, o patrocínio já estava acertado, os pagamentos possivelmente já foram feitos, né? A Globo não tem um pagamento a posteriori, ele sempre paga antes de você começar as ativações, as ações. Tem um prazo bem curto de pagamento, inclusive. E a Globo ela não começa nada se não tiver o dinheiro em caixa, já pelo menos um sinal para comprovar que você vai estar naquele processo. Acho que não deve ser diferente aqui com o Big Brother também. Então a Americanas já estava como patrocinador, ela já vem trabalhando no Big Brother nos últimos anos, nos últimos 2 ou 3 anos ela já era patrocinadora. Existe um recall, uma associação de marca muito forte entre Big Brother e Americanas. A pesquisa realizada pela Imo Insights no ano passado, de olho no Big Brother, ela já mostra uma conexão muito forte entre BBB e Americanas. As pessoas já associam que essa marca é patrocinadora. A mesma coisa o iFood. O iFood tem uma associação alta no BBB, mesmo tendo saído do patrocínio no ano passado. Então eles construíram essa imagem, construíram essa conexão entre as marcas e ainda apresentam um recall muito alto, uma lembrança de marca muito alta quando se fala sobre Americanas e Big Brother. Então, a partir do momento que foi anunciado esse rombo de 20 bilhões, eu recebi muitas DMs, muitos comentários no vídeo, inclusive, falando sobre isso, que era o que a gente vai fazer com a marca, então? Será que ela vai continuar no Big Brother? O que ela vai falar no Big Brother? Ela vai entrar no modo mais tranquilo? Ela vai mudar suas mensagens de marca? Como vai ser o desenrolar dessa matéria? E eu lembro que eu tava pensando sobre esses conteúdos, eu falei, cara, vai dar um episódio muito bom de podcast, vai dar uma série de conteúdos para Instagram muito bom, se a Americanas continuar no Big Brother, porque eu quero avaliar como que ela vai se comportar ao longo desse processo. O que aconteceu foi, a partir do momento que eu tava roteirizando o episódio para gravar aqui junto com vocês, e gravar episódios para Reels, episódios mais curtinhos ali pra gente falar da opinião e não perder o timing, a Americanas anunciou a saída do Big Brother 23. Então, antes mesmo de começar o programa, ela anunciou a retirada do patrocínio. Muitas pessoas falam, cara, mas será que ela então tirou o patrocínio porque ela não tinha como pagar, já que eram os 20 bilhões de reais, né, de rombo, então como que ela paga 105? Ou foi por algum outro motivo? Né? Então, para começar, aqui eu já trago minha opinião, claro. Né? Eu já trabalhei com Globo em algumas marcas que eu passei, né, Philips, 99, e a Globo geralmente, principalmente em programas como o Big Brother, que tem uma disputa, tem uma lista de espera, tem muita gente que quer patrocinar, geralmente, até onde eu tive a experiência com o Globo, todos esses contratos de marca, de patrocínio, de ativação, eles são fechados muito tempo antes de acontecer o programa. Então, a Americanas ela já tinha fechado esse contrato. E na parte de pagamento, até onde eu sei, na experiência que eu tive, principalmente trabalhando com umas grandes agências de offline, a Globo, ela sempre, quando você assina o pedido de inserção, assina o mapa de mídia, ela te dá um prazo curtíssimo para você fazer o pagamento, para confirmar a veiculação. Então eu lembro que chegaram campanhas que a gente tinha 15 dias para pagar 2 milhões de reais para poder, de fato, confirmar a veiculação dentro da Globo. Então, a primeira hipótese que eu venho trazer aqui, e a opinião, claro, esse dado não foi confirmado em nenhum veículo, é de que a Americanas ela não saiu por uma questão financeira. Ela provavelmente negociou aquele valor que foi pago para justamente virar crédito na emissora e aí você conseguir usar em outros momentos do ano. Então, outros momentos, outros programas. Então, ao invés de eu veicular agora, eu deixo para veicular em julho, veicular em dezembro. Eu tenho esse dinheiro para fazer isso. Eu acho muito difícil a Americanas ter recebido o dinheiro de volta. Acho bem difícil mesmo. Até porque no contrato, as inserções, existem algumas coisas que impedem esse dinheiro de voltar, ainda mais num curto espaço de tempo. Mas, de novo, aqui são só suposições, tá? O que me parece que a Americanas fez nesse processo, e aí até onde eu sei que foi declarado na imprensa, é que a marca entra no modo de olhar para casa novamente. E eles falaram isso nas declarações à imprensa, né? Quando a gente tenta consultar Americanas para dar um depoimento sobre o tema, a imprensa não está autorizada a falar, o time de relações públicas não está autorizado a falar sobre isso. Então a gente não tem um posicionamento oficial da empresa. Mas o posicionamento que a gente tem declarado na sexta-feira retrasada sobre a saída, sexta-feira passada, sobre a saída é que Americanas focaria os seus esforços, energia e tempo em olhar para esses problemas estruturais, financeiros, etc., resolvê-los da melhor maneira possível, de maneira mais rápida, para voltarem a operar tranquilamente. Então, a suposição e a hipótese vem daí é que a Americanas sai do programa por uma questão de blindagem de marca. Então, o que é essa blindagem? A blindagem é justamente, imagine que você está num programa que tem 165 milhões, de acordo com o painel nacional de televisão. 165 milhões de audiência. Você tem exposição de marca praticamente todos os dias. Né? Nas cotas Big ali você tem muitas inserções.
Tem prova do líder quinta-feira, tem sessões em break comercial, você tem ações dentro da casa. No caso de Americanas Mercado, eles tinham o mercado uma vez por semana, então também aparecia. Você tem os breaks comerciais, que também aparece. Então você tem um nível alto de exposição de marca. Você tem um momento em que você está ali o tempo inteiro expondo marca, expondo mensagem, expondo key visual, expondo logotipo. Então a marca está em evidência nesse processo. Quando a gente começa a analisar friamente, o que a gente tem de problemas com a marca a partir desse momento que anuncia-se que existe um rombo de 20 bilhões? Primeiro que o rombo de 20 bilhões é uma questão de contabilidade. Quando você vai ler mais a fundo, não é que a empresa não tenha dinheiro, que ela está falida, que o caixa está falido, que ela não movimenta, que ela não vai pagar funcionário, fornecedor. Não é sobre isso. A crise é sobre uma questão da forma como reportava, os credores. Eu recomendo que você leia um pouco mais a matéria para entender como que era essa questão da contabilidade. A empresa tem um faturamento alto, tem um operacional alto, tem caixa, tem um monte de outras coisas, mas claro que um prejuízo de 20 bilhões afeta a dinâmica da empresa inteira. Ainda que não seja necessariamente sobre caixa ou não, a dívida precisa ser paga. Essa dívida tem que sair de algum lugar. E aí a gente tem os sócios da Americanas, o Grupo 3G, junto com o Paulo Lemann e tal, que vão aportar dinheiro, eles já negociaram dívidas com outros fornecedores para pagamento posterior. Então, assim, não é que a empresa não tenha caixa. Só que o primeiro problema é quando você anuncia que você tem um rombo financeiro e a imprensa reporta, Americanas descobre um rombo de 20 bilhões de reais no seu caixa, na sua contabilidade, desculpe, a gente tem para o consumidor final algumas percepções que podem acontecer. Primeiro, a Americanas vai quebrar? Segundo, ela vai entregar os meus produtos que eu já comprei? Terceiro, é confiável continuar comprando nessa loja? Será que se eu comprar hoje, eles entregam o produto? Pro lado do consumidor final. Pro lado de quem revende, quem é parceiro, será que se eu vender o meu estoque para Americanas, eles vão me pagar? Quanto tempo eles vão me pagar? Será que eles vão pagar no prazo? Será que não? Então, a imagem da marca passa por um sério problema de confiança. A partir do momento que se fala sobre uma fraude financeira. Uma fraude não. Um erro na contabilidade. A gente não pode chamar isso de fraude. Um erro na contabilidade. Então, você tem um problema agora já associado de confiabilidade na marca. Para o consumidor final, a confiança de que, de fato, esse produto vai chegar na sua casa e que se você comprar um novo produto, ele também chegará. E para quem vende, é se você vai receber o que você fez ali como transação. Então, você vendeu um estoque de 40 mil peças de televisão, se você vai receber o valor dessas 40 mil e quanto tempo você vai receber e quando você vai receber e se você vai receber. Então, o primeiro ponto que a marca tem aí, já de problemas de imagem, eu não estou falando nem da questão financeira contábil, o problema de imagem é de confiança. Então, provavelmente, quando a gente roda um BHT agora, um Brand Health Tracking, que é aquele trackingzinho de marca para entender a saúde da marca, pode ser chamado de Brand Power, Brand Pulse, Brand Intelligence, tem um monte de... Cada instituto usa o seu, a gente vai ter, provavelmente, uma queda no atributo de confiança e segurança. A marca talvez não seja mais confiável, não seja mais segura. O primeiro passo que a marca precisa fazer é combater a desinformação. Então, ela precisa comunicar ao consumidor, trazer segurança, falar que não, a empresa segue, os pedidos vão ser entregues, a gente tem um estoque, tem caixa, a gente precisa comunicar e tranquilizar o consumidor. Só que então a gente tem um problema. A gente tem um problema de confiança, um problema de segurança. A gente tem um problema do ponto de vista de finanças, né? Que é o problema estrutural da empresa. O confiança e segurança são os de percepções de marca. Então, e a marca precisa se posicionar e construir e retomar esse processo de confiança ao longo do processo. Então, esse primeiro problema exige que a marca tenha medidas para reforçar para o consumidor a seriedade da empresa. É difícil fazer isso agora com um rombo de 20 bilhões? É. É muito difícil você chegar e dizer, eu sou confiante. Né? Compra em mim, compra comigo, que o seu pedido vai chegar daqui a 5 dias. Paga o frete, paga mais caro, paga, né, em parcelado, que esse produto vai chegar. Só que é uma marca, a gente não pode esquecer que ela tem uma herança. Ela não é uma marca que nasceu ontem, ela não é uma startup que está criando agora. Ela tem uma herança. Óbvio, o rombo de 20 bilhões quebra muito da questão de confiança, sim. Mas elas têm um histórico com o consumidor brasileiro de muitos anos construído. Então, essa desconfiança ela vai acontecer, esse medo ele vai acontecer, mas não necessariamente a gente pode dizer que isso abalou 100% da confiança da marca. Claro, as pessoas podem ter receio, mas dizer que elas não comprarão mais pode ser um problema em assumir essa hipótese. Então, diante desse cenário em que a marca precisa criar a construção, né, ela tem que voltar a ter uma manutenção de segurança, confiança, credibilidade, solidez, do ponto de vista de estrutura da empresa e do ponto de vista de imagem de marca, a marca estar no Big Brother
ela tem 2 lugares que eu gostaria de convidar vocês a refletirem também. Eu fiz esse post no Instagram falando do abandono do patrocínio e foi muito legal ver as opiniões de vocês. Eu adoro quando vocês interagem e, de fato, interagem com textão. Quando vocês falam tudo que vocês pensam e a gente começa a conversar. A gente teve uma diversidade de pontos de vista. Primeiro, o ponto de vista é decisão super acertada. A marca precisa agora entrar no modo avião. Ela precisa primeiro arrumar a casa, ela precisa olhar de novo para a contabilidade, ela precisa ficar em silêncio. Essa marca não pode se comunicar mais como ela se comunicava, ela não pode ter uma força de comunicação, porque qualquer coisinha pode acrescentar para esse lado ruim, para esse ruído que a marca está vivendo agora. Então, uma promoção que seja mal entendida, uma promoção que dê a entender que a empresa está passando, né, maus bocados. Então, sei lá, compre uma televisão de 32 e ganhe uma de 25. Putz, a Americanas está tentando queimar estoque, está tentando vender para poder pagar a dívida. Então, qualquer movimento agora que a marca fizer precisa ser friamente calculado para ver se esse movimento não constrói o atributo, ou na realidade desconstrói o atributo de confiança. Então, quando eu faço uma promoção Pague 1, Leve 2, será que eu não estou reforçando a desconfiança nas pessoas? Será que eu não estou reforçando que a marca vai falir a partir do momento que eu estou fazendo inúmeras promoções? Não estou falando de uma só, tá? Mas estou falando de inúmeras promoções que são muito esdrúxulas. Né? Comprar uma TV ganhar outra, comprar o celular ganhar o relógio e o fone. Tudo que tenha muito brinde, tudo que adicione muito valor à compra, que não necessariamente é um chaveiro ou uma capinha de celular, pode gerar uma certa construção de imagem negativa. Que é, olha o que a marca está fazendo, então ela realmente está falindo, ela realmente não vai entregar. Mudanças sensíveis em frete. Ah, Americanas entregar 24 horas, agora leva 5 dias. Ué. Então, parou de pagar o fornecedor, né, daquele frete express que a gente tinha, agora tem outro fornecedor que é mais barato, que topa trabalhar com Americanas, enfim. Então a gente tem uma série de problemas que a marca precisa resolver, e estar no Big Brother seria um grande problema. Um grande problema a ser resolvido. Só que na diversidade de opiniões daquele post, tinham 2 lugares que eu gostaria também que a gente pensasse. O primeiro deles é que, não, realmente, eu preciso me silenciar agora, dedicar os meus esforços, meu tempo e energia a arrumar a casa, para depois eu começar a pensar em outra coisa. Então, isso é um caminho que, ao meu ver, ele parece o caminho mais prudente, é um caminho mais seguro. A marca silencia, ela vai investir seu tempo, seu dinheiro, seu esforço naquilo que é necessário fazer agora e depois ela retoma lá na frente. Mas existe um segundo caminho trazido por uma cidadã da Galileia que eu achei muito bom, que era, cara, sair do patrocínio, que se realmente ele já foi pago, inclusive, demonstra a fraqueza da marca. A marca poderia mostrar que, não, tá tudo certo, a gente segue no patrocínio, a gente honrou os nossos compromissos, e a gente poderia trabalhar, inclusive, aí eu tô falando do meu lado, ela não falou isso, esse comentário não tinha isso, mas quando eu comecei a pensar, era, cara, e se a gente mantivesse, se a Americanas mantivesse o patrocínio, ela poderia usar todos os breaks comerciais, todas as provas, para construir esse atributo de que estamos aqui. É só uma questão tranquila que a gente vai resolver. 20 bilhões é tranquilo? Não, mas o time de marketing e branding teria que trazer mensagens mais animadoras. Mas mensagens de estamos aqui, seguimos fortes, os pedidos estão sendo entregues, a variedade de estoque está alta, a gente continua ativo, a gente continua postando todo dia, nosso time de rede social não foi mandado embora, a gente continua fazendo campanha, a gente continua ativa, a marca ela não morreu. Então, esse segundo ponto eu achei muito bacana. Eu falei, cara, que legal pensar desse jeito. Então, usar as provas do programa para construir aquilo que você precisa no momento atual. Então, as mensagens, ao invés de falar sobre variedade, por exemplo, de portfólio, talvez fossem mensagens mais focadas em segurança, mensagens mais focadas em garantia, dinheiro de volta, toda aquela história que a gente pode criar para construir essa ponte com o consumidor, de falar, não, beleza, a marca ela tá tendo esse processo, mas olha como ela se comunica. Ela tá do meu lado, ela tá sempre presente, ela tá me dando um suporte, ela me dá um voucher, ela me dá um atendimento 24 horas por 7, ela promete uma logística melhor. Então a marca ela tá ali o tempo inteiro se movimentando e usando do espaço do Big Brother para construir esse lugar de conforto, de segurança. Então esses foram os 2 caminhos que eram possíveis sobre a saída ou não saída do Big Brother. Eu, no final, tendo a acreditar que mesmo que a gente pudesse usar o Big Brother como um grande lugar de construir mensagem, a gente talvez não seja exatamente o melhor momento de construir mensagem. Assim, quando a gente olha, por exemplo, para uma questão de, a gente tem 19 milhões de pessoas assistindo, será que não é agora para a gente falar que a gente melhora, né? A gente continua trabalhando, nosso frete continua expresso, será que não é o momento? Quando eu analiso essa situação friamente,
eu olho por uma condição de primeiro pensamento, né? Qual é o primeiro pensamento quando você vê uma empresa de aviação falando que ela tem um rombo de 20 bilhões? Você fica com medo. Medo da segurança do avião. Será que as pessoas de manutenção do avião estão sendo pagas? Será que eu vou chegar no aeroporto e eu vou conseguir voar no horário que está marcado? Será que não vai ter cancelamento de voo? Será que não vai ter overbooking? Porque a empresa está passando por maus bocados financeiros. E o financeiro, a gente está falando de 20 bilhões de reais, a gente está falando de uma parte estrutural da empresa. É uma parte que envolve funcionário, envolve fornecedor, envolve sistema, envolve uma série de coisas que esse dinheiro vai fazer. Então, quando eu olho do ponto de vista de marca e a gente tem um problema de finanças, é muito mais legal que a marca se recolha e realmente coloque tempo, energia e esforço para chegar em casa e arrumar a casa do que ela continuar comunicando e fingir que nada está acontecendo. Porque, na minha cabeça, na minha visão, o consumidor ele sabe que a marca está passando por um problema difícil financeiro. E ela fingir que ela não está passando por esse problema, para mim, causa uma sensação de estranheza. Como assim? A marca tem 20 bilhões, mas está lá no Big Brother dando prêmio, dando 100 mil reais em compra, dando 1 ano de assinatura do Americanas Prime, presenteando com 50 TVs, 50 geladeiras para os participantes. Ué, mas e o rombo? E esse dinheiro? E quem vai pagar essa conta? E aí isso se reflete em outros lugares, que é o lugar, putz, aumentou o preço, é por isso, para pagar a conta, para pagar o Big Brother. Nossa, a gente agora tem muito produto, mas o frete ficou mais caro, então a gente está vendo que ela está tentando compensar. Então eu acredito que quando a marca decide se manter, ela constrói muito mais pro argumento de que ela está fingindo que nada está acontecendo, do que necessariamente ela segue forte e firme. Até porque é um rombo de 20 bilhões de reais. E não um rombo de 50 mil, não um rombo de 100 mil. A gente está falando de 20 bilhões. A empresa, até onde eu vi a avaliação, a própria Americanas como empresa estava avaliada em 14 bilhões. Então ela deve muito mais do que necessariamente ela vale no mercado. Então quando a gente vai mexer com aspectos financeiros da empresa, aspectos estruturais, aspectos que do ponto de vista do financeiro impactam em serviço, em entrega, em atendimento, gera desconfiança, se o meu produto vai chegar na hora certa, se vai ter um atendimento, se vai ter uma troca, se eles vão reduzir a equipe, se não. Então, quando a gente mexe numa parte estrutural de dinheiro, eu acredito que a gente vai para um lugar em que a marca precisa se silenciar. Se fosse qualquer outra coisa, passou por uma crise de entrega de produto, deu pau, ou uma crise de racismo, né, homofobia, a marca sim seguia no Big Brother e conseguiria usar esses espaços para mostrar o que ela está fazendo para se redimir ou investindo nessa plataforma, né? Então, eu usaria o espaço para falar o quanto a Americanas é diversa e nesse espaço eu mostraria as ações, as iniciativas para tranquilizar esse público. Mas, de novo, são ações que dizem respeito à marca na sua construção, no seu posicionamento e não são dores que ela vem resolver, são dores financeiras. A gente está falando de dores de percepção de marca, de atributo. Quando a gente fala de dinheiro, e de dinheiro grande, a gente está falando de logística, estamos falando de confiabilidade, estamos falando de entrega, estamos falando de atraso, estamos falando de atendimento, que são coisas que aborrecem todo consumidor. Quando a gente está falando assim, vamos fazer então uma série de iniciativas da marca ali para endereçar a diversidade no Big Brother, porque a gente está passando por um problema de diversidade, beleza, mas o site continua operando, o aplicativo continua operando, tudo continua operando normal. E aí a gente usa o espaço do programa para construir a mensagem que eu quero. Mas quando a gente fala de uma maneira estrutural, a meu ver, de fato, melhor que você volte para casa, arrume sua casa, direcione seus esforços, seu tempo, suma da mente do consumidor por alguns meses. É uma marca que tem um recall, ela não vai desaparecer na cabeça das pessoas em 6 meses que ela parar para não comunicar nada. As pessoas vão lembrar da Americanas. Elas vão continuar comprando Americanas. Se foi um lugar que ela tem uma experiência boa prévia ao rombo, ela pode ter até uma desconfiança, mas ela já conhece o serviço, já conhece o produto, já conhece o catálogo, já conhece o frete. Então, acho muito difícil o rombo em si necessariamente abalar a estrutura da marca se a marca sair por 6 meses do ar. Né? O próprio rombo fez com que a marca ganhasse uma visibilidade, as pessoas terem medo. E a marca sair do ar por pelo menos 3 ou 6 meses para arrumar a casa é bem visto pelo consumidor. Pelo menos na minha opinião. Porque ela realmente está mostrando, olha, a gente não vai gastar com coisa desnecessária,
A gente não vai fazer mais Big Brother, a gente não vai mais entrar nos programas que a gente tá, a gente vai renegociar a nossa dívida, a gente vai conseguir captar mais, a gente vai melhorar o nosso sistema de atendimento. E esse dinheiro que eu tô dizendo para vocês que vai ser recuperado, eu dizendo marca como Americanas, fiquem tranquilos, o atendimento segue o mesmo, a entrega segue a mesma, a logística segue a mesma. A gente segue tudo bem. Quando a gente fala de Americanas, a gente não pode esquecer que tem o e-commerce, tem a loja física. Então, vários lugares de Americanas podem continuar operando e as pessoas nem precisam e talvez nem desconfiem que aquele canal esteja arruinado pelo rombo. Só que tem um comentário aqui. Por mais que eu acredite que a marca precise silenciar neste momento agora, acabou de descobrir o rombo, tem 5 dias, ela precisa silenciar para resolver isso, eu não acredito que a marca tem que silenciar por muito tempo também. Então ela tem que arrumar a casa? Tem. Talvez leve um bom tempo para arrumar, para descobrir como que eram esses 20 bilhões, de onde veio o dinheiro, quem vai pagar, renegociação com o fornecedor, renegociação de dívida. Eu acho que estruturalmente pode levar um tempo. Mas do ponto de vista de marca, eu, Galileu, já separaria uma verba que eles têm, o 20 bilhões é uma outra história, mas eles têm dinheiro, para comunicar ao consumidor que seguimos em frente trabalhando normalmente para entregar os seus pedidos do mesmo jeito. Tudo que foi comprado será entregue, tudo que a gente comprar hoje vai ser entregue, no prazo que você já conhece, com a Americanas que você já sabe, que você já confia. Então, eu separaria uma verba de comunicação para comunicar e reforçar o compromisso da marca com as pessoas. Reforçar o compromisso da marca com as entregas, reforçar o compromisso da marca com tudo, com frete, com preço, com parcelamento, com a disponibilidade de produto, com estoque. Eu teria um dinheiro separado para isso. Não seria uma big campanha, talvez, eu não gastaria milhões com influenciadores, seria uma campanha sucinta, mas uma campanha que passasse o recado claramente para a população. É fácil fazer isso? Não. Uma marca ir a público no intervalo do Fantástico, por exemplo, que a gente tem muita audiência, e falar, olha, somos Americanas, que você já conhece, que você já confia, a gente passou por um problema, mas a gente está resolvendo, a gente segue trabalhando normalmente, etc. Você tem um lugar que é difícil mesmo. As pessoas vão ficar, mas e o rombo? E o dinheiro? Se elas não lerem mais sobre o assunto, elas não vão entender. E a empresa está passível à falência. A gente já viu, ela já vai pedir recuperação judicial. Então ela tem um belo desafio aí de continuar convencendo as pessoas a escolherem Americanas. Então eu teria uma verba para investir, para minimamente tranquilizar a audiência e tranquilizar o consumidor de que pode seguir comprando normal. Você vê uma comunicação nossa, vai que vai, o site tem a sua operação, o seu caixa, o seu frete, tá tudo certo. O ponto que eu chamo a atenção aqui é que eu só faria esse movimento se de fato o que eu estou dizendo na comunicação ele é crível. Então se eu falo, a gente segue normalmente, a gente segue mesmo normalmente? Ou a gente vai mandar a gente embora? O atendimento vai acontecer ou não vai? A gente segue normalmente, mas a gente não tem mais aquele produto que a pessoa pediu? Ou aquele frete que era para ser 5 dias, a gente vai entregar em 15, porque a gente trocou a transportadora e ela, para ficar mais barata, ela leva mais tempo? Então, para fazer esse tipo de comunicação, você tem que ter coragem, porque você tem que ser crível. A população precisa acreditar que você está seguindo. E aí, para você ser crível, você tem o que a gente chama de reasons to believe, as razões para acreditar da marca. Então, essas razões precisam ser explicitadas na comunicação, você precisa explicar na comunicação. Então, por que eu acredito que a Americanas está funcionando normalmente? Por que eu deveria acreditar que se eu comprar hoje no site, daqui a 2 dias está na minha casa? Esse é o primeiro pensamento. Você deve acreditar porque a gente tem X milhões, porque a gente já está com um contrato pago, porque a gente tem uma negociação especial, porque o site tem um caixa próprio do que o resto da empresa, enfim. Você vai ter que ter argumentos para provar para o consumidor que de fato está funcionando. Então não seria também só uma campanha de estamos aqui, está tudo certo, deu tudo bem, continue comprando. Não, eu precisaria trazer fatos e dados para mostrar que americanas.com ou Americanas física ali, né, que você já compra e leva o produto, é um pouco mais fácil, mas a .com em si, ela vai ter robustez na mensagem para as pessoas falarem, tá, entendi que o site tem sua operação própria, tem o seu estoque próprio, eles estão fazendo essa queima por uma questão de caixa, eu entendi também, mas eu entendi também que eles não vão falhar na entrega. E aqui entra uma parte muito grande que é você garantir do lado da marca a boa experiência, a definição de quem de fato vai fazer o serviço. Se vai ter um layoff e vai mandar 200 pessoas embora, provavelmente atendimento foi junto, logística foi junto, transporte foi junto. Muita gente foi embora. Então você tem que fazer o Reason to Believe ser crível a partir do que você tem hoje. Então, o meu frete deixa de ser 24 horas e passa a ser 5 dias. Então troca isso. Avisa para as pessoas que o frete é 5 dias. O meu fornecedor anterior ele era mais premium, tinha um visual mais legal, o fornecedor de agora não é tanto.
Então, investe nesse fornecedor para tornar a experiência mais parecida. Ou investe num fornecedor igual, né, se o outro fornecedor não tenha rescindido contratos. Mas o meu ponto que eu quero dizer aqui é, se você quer trazer e construir essa ponte de segurança na comunicação, mostre razões para as pessoas acreditarem que você está bem. Porque até onde a imprensa me diz, vocês têm um rombo de 20 bilhões e estão próximos a uma falência. Que coisas você me garante? Né? Então, às vezes até criar certos produtos novos. Um seguro de proteção de preço, um seguro de entrega, um compromisso, uma campanha só para falar disso, uma declaração na imprensa para falar que você vai honrar os seus compromissos, que a Americana está lançando um comprovante vitalício, que todo mundo sabe que a empresa vai entregar todos os pedidos até o final do ano. Então você tem que olhar para isso, para esses argumentos, essa relevância e falar, cara, faz sentido, a gente consegue entregar essas promessas. Porque o time de marketing vai trazer um monte de promessas. Ele vai falar que a gente vai conseguir continuar entregando, que a gente tem estoque até o final do ano, que a gente tem variedade de produto, tem produto novo chegando todo mês. Marketing vai querer falar isso. Só que cabe ao board, cabe à empresa olhar e falar, olha, eu não posso garantir que eu vou ter o estoque variado como eu tenho hoje daqui a 6 meses. Não consigo garantir nem 2 meses. Olha, não consigo garantir que a gente tenha acesso às melhores marcas do mercado, porque eu não sei se elas vão continuar me vendendo. Pode ser que elas saiam. Pode ser que elas falem, ó, esse foi meu último pedido, eu não faço mais. Então, é um momento bem delicado para a marca, mas eu ainda assim acredito que ela precisa tranquilizar o consumidor nas interações que ela tiver com ele. Então, em rede social, em banner, Reels e Shorts, eu faria sempre mensagens do tipo, pode contar com Americanas, saiba que a gente está aqui por conta disso, disso e disso. Saiba que a gente tem uma operação separada, saiba que a gente tem 20 bilhões, saiba que a gente tem 5 investidores, que a gente tem esse capital em caixa hoje. Eu acho que agora a gente entraria no lugar de mostrar, cara, a Americanas é uma empresa sólida, ela faz parte do grupo B2W, está sofrendo, tem um rombo, mas a Americanas em si, com caixa que ela tem, etc., faz sentido. A mesma coisa é explicar a situação. Se a gente está ouvindo só a imprensa, ela está trazendo aquilo que foi dito. Né? Então, os executivos da Magalu se reuniram sexta-feira com os executivos da Globo, decidiram sair, declararam que iam focar na casa, arrumar a casa, etc. Então, beleza, mas que mais? Que mais eu tenho de argumento ali para fazer as pessoas se tranquilizarem? Então, a blindagem de marca ela vem daí. Por isso que eu acredito que a decisão de sair do Big Brother ela é acertada, até para trazer um certo respiro para quem está envolvido na marca. Então, agora que a empresa vai passar por todos esses reajustes e vai ter que sentar com a auditoria, vai ter que sentar com outra auditoria, vai ter que ir com a Comissão de Valores Imobiliários, tem que sentar com a acionista, tem que sentar com o board, com diretoria, com presidência. Então, já que a companhia vai passar por tudo isso, não faz sentido mesmo. Não faz sentido mesmo continuar comunicando, fazendo prova do líder, fazendo prova de cardápio, né, de variedade de produto, falar de oferta. Não faz muito sentido. Eu acho que nesse momento, a marca, quando ela entra no modo avião e começa a decidir, não, eu vou focar no que realmente importa, o consumidor percebe que ela está focando no que realmente importa. E aí tem um trabalho do combate à desinformação que a própria marca vai ter que fazer. Ela vai ter que explicar. Eu lembrei de um exemplo quando a gente estava falando de crise do saco de ar, crise do saco de ar, quando a gente estava falando sobre crise, eu lembrei que a Ruffles uma vez passou por uma crise que era a crise do saco de ar, a menina Jade Romano. Eu sei que você participou desse plano de crise. Teve uma época que caiu no Twitter ou no Instagram, não lembro exatamente qual era o lugar, uma pessoa mostrando o quanto de ar vinha no saco da batata Ruffles e quanto de fato de Ruffles vinha no saco. E aí a pessoa conseguiu mostrar que vinha mais ar do que saco, né, mais ar do que batata. E aí as pessoas revoltadas, falando que, pô, eu gasto X reais numa batata Ruffles e no final vem ar, e etc, etc, etc. E na época, isso já tem bons anos, tá? Na época isso ganhou uma repercussão, acho que foi 2014, 13. Nossa, ganhou uma repercussão que a Ruffles ganhava muito dinheiro por causa do ar nas embalagens, que de produto em si ela tinha, sei lá, 5 reais de produto ali, ela vendia por 15, e ela ganhava dinheiro em cima disso, do ar que tava na batata, papapá. E eu lembro que a Ruffles, a primeira coisa que ela fez foi fazer um infográfico mostrando como é um processo de embalagem de uma batata Ruffles, né, de uma batata chips. E aí ela justificava dentro desse processo que o ar dentro da embalagem é para garantir que as batatas não vão chegar na sua casa todas amassadas e trituradas no caminho. Então, ela foi lá e disse, olha, é isso. O ar ele serve para isso. A gente falou, eles falaram no Instagram deles, fizeram um vídeo, fizeram um stories, fizeram um post no feed, explicando por que tinha ar na batata, no saco da batata. Fizeram um vídeo explicando. Então, o exemplo, claro, é bem diferente, né? Uma coisa é um rombo de 20 bilhões, outra coisa é a crise do saco de ar. Mas o approach é o mesmo.
O approach é o mesmo, é a marca ser transparente com o consumidor, deixar claro por que ela está acontecendo e mitigar aquilo. Então, a Americanas pode fazer essa construção desse processo também. Ela pode chegar e falar, olha, deixa eu te explicar tudo isso para você garantir a confiança em mim. Então, sair desse processo, ficar em silêncio, repensar, colocar investimento em energia, tempo e estratégia, faz com que ela ganhe uma certa robustez e quando ela voltar a comunicar, ela já volte para comunicar com reasons to believe para você continuar acreditando nela. Então, eu não sei exatamente quais são os movimentos que o time de marketing vai fazer, o time de branding, apesar de eu conhecer a Marcele, a Marcele Vale, né, que a gente conversou aqui no podcast. Eu não conversei, não perguntei detalhes, até porque devem estar tudo confidencial também, não podem ficar revelando muito da estratégia, mas eu imagino que eles devem chegar nesse lugar mesmo, de enxugar um pouco das ativações, enxugar um pouco do dia a dia do negócio, enxugar a maneira como eles vão fazer comunicação, dar uma desaparecida em rede social e depois eles, quem sabe, voltem com o rebranding, né? Ou voltem com o brand refresh. Mudar alguns elementos, trazer algumas roupas para mostrar que é uma nova Americanas. Provavelmente esse brand refresh vai acontecer. Né? E o brand refresh ele é curioso. Eu vou gravar um outro episódio chamado Quando as Marcas Importam, para falar um pouco sobre isso, mas pensa, a gente precisou passar por uma crise, aí a crise é de 20 bilhões, aí a imprensa inteira fala, nanana. No final aí você fala, não, agora eu vou fazer um rebranding, não, agora eu vou fazer um brand refresh. Por que você não pensa nisso normal, quando a marca tá indo bem? Mas isso aqui é tema para um outro episódio, eu vou falar só depois, tá? Então, pra gente fechar a blindagem de marca aqui e o aprendizado foi muito bom, na minha visão, a Americanas ter saído. Ela se resguarda, ela protege a sua marca, ela não precisa ficar se expondo com um problemaço ali na frente. Não constrói atributos negativos de ficar se expondo e ao mesmo tempo as pessoas, nossa, que ranço dessa marca. Nossa, a marca tá devendo 20 bilhões, mas ela fica fazendo sorteio de televisão, sorteio de carro por 100 mil reais lá. Nossa, ela fica dando um presente para todos os participantes. Ela fica fazendo ação com um monte de influenciador. Um post com a Juliette, eu sei que custa 1 milhão, a Americanas fez 5. Cara, cadê o rombo? Então, nada disso poderia construir para a narrativa de que eles estão agora no momento para repensar a casa. No momento que eles precisam realmente reestruturar, cortar aquilo que não é essencial, repensar os processos, repensar as campanhas, repensar os times. Eu acho que vai ter layoff, claro que vai ter layoff. Eu acho que vai ter diminuição de ritmo de campanha, vai ter diminuição de post, de influenciador, de patrocínio, vai ter toda essa redução. Mas essa redução faz parte para construir e manter a imagem que a Americanas tem hoje. Se ela continua fazendo toda aquela bagunça, né, do ponto de vista financeiro, e ela segue gastando dinheiro com um monte de outras iniciativas de branding, vai ser um tiro no pé. Então, possivelmente, a marca vai sim entrar no modo avião, ela vai ficar em silêncio e ela vai continuar usando seus próprios canais, aplicativo, site, rede social dela própria, para tranquilizar o consumidor. Quando a gente pega os tráfegos, não sei exatamente o tráfego do Americanas.com, mas vamos supor que passam 35 milhões de pessoas por mês no site. Ela tem um bom hero banner na capa do site para explicar a situação. Ela pode fazer uma landing page explicando a situação. Pode fazer um e-mail marketing para tranquilizar todo mundo, levando para a landing page. Então ela tem os seus próprios canais grandes, de alguma maneira, para controlar essa narrativa também. Então, tudo bem sair do Big Brother, tudo bem dar uma pausa em descanso, né, um descanso da imagem, da marca, tá tudo ótimo. Mas do meu lado, eu acho que a marca precisa vir com um aspecto de transparência daqui para frente. E aí tranquilizar. Tranquilizar as pessoas o tempo inteiro. O site continua operando. Quem sabe até fazer uma série de e-mails falando, olha, mês passado foram entregues X mil pedidos, com X tempo de frete. Você pode ter alguns recursos para falar, ué, mas se a Americanas está com 20 bilhões de roubo, como que ela está entregando em 5 dias, em 3 dias? Você pode fazer campanha para estimular as pessoas que receberem rápido a postarem, para que a gente veja mais pessoas dizendo, olha, a Americanas está funcionando super tranquila nesse processo, beleza? Então, para sua marca, acabei de ver, ó, o B tá de cabeça para baixo, olha que legal. Mas tudo bem, gente, depois a gente resolve. Mas para a gente terminar então esse episódio, algumas dicas. Se a sua marca passou por uma crise financeira, uma crise de produto que seja muito forte, mas principalmente crises que abalem a estrutura. Não é uma crise com o influenciador, ela é uma crise ruim, claro, mas é crise com o influenciador, um fornecedor que você fez, ou um terceirizado que você trabalhou, que não mexe estruturalmente na empresa, fica tranquilo, segue o seu baile, assume a culpa, assume o erro e segue o baile. Quando a gente está falando de um produto, né, um produto que a gente teve ADs, que o óleo de soja lá fez as pessoas ficarem mal, irem para o hospital, se internarem e tudo mais. Ela foi lá e... óleo de soja não, era um leite de soja. Ela foi lá e tirou o produto da prateleira, ficou em silêncio, mandou uma carta para comunicação com a imprensa, explicou em rede social, fez uma landing page no site. Então, quando você tem um problema estrutural, a minha recomendação é deixe o consumidor sempre ciente do que está acontecendo.
Explique, traga informação, traga gráfico, traga conteúdo, traga um ambiente. Americanas.com/futuro. Mostra quais são os passos de futuro, mostra o que você está fazendo agora, mostra o que a marca está querendo investir, mostra como ela está fazendo para manter essa segurança viva dentro de você. O mais legal da Americanas é que ela tem uma herança. É uma marca centenária, uma marca que tem muito tempo, uma marca que a gente já conhece. Então ela não pode perder esse argumento de segurança, confiança, esses atributos, por conta de um rombo. Não estou minimizando o rombo, é um rombo de 20 bi. Mas ela pode sustentar em comunicação e mostrar com fatos e dados que ela está operando normalmente. Assim é o que ela falou sobre Americanas.com. Não sei se de fato daqui a um mês ela fecha, eu não posso sustentar esse argumento, mas até onde ela declarou na imprensa é que ela segue operando normalmente, que ela vai ter caixa, que vai estar tudo bem, que os pedidos serão entregues. Então, traz esse lugar, cria esse hub, alimenta a imprensa desse hub, mostra os statements lá, os papers que você precisa, os dados, tudo que traga uma razão para a marca ser crível, concentra no lugar. E aí você consegue trabalhar com os stakeholders levando para esse lugar. Uma boa dica, inclusive, essa americanas.com/futuro. Se vocês verem um /futuro lá, vocês sabem o que veio daqui, tá bom? Um forte abraço e se você gostou deste episódio, vale lembrar que mínimo 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e encaminhar para pelo menos 3 amigos. Se você é um bom cidadão da Galileia e quer fazer com que esse vilarejo aumente, manda para 3 amigos. Eles vão te amar, eles vão aprender algo novo, eles vão ver você como uma fonte de referência, uma fonte de inspiração. E se você não fizer isso, você já sabe que você perde o passaporte de cidadão da Galileia. Então, eu, sendo você, não perderia, beleza? Um abraço e até o próximo Branding Tudo Podcast.